Por que será que muitas pessoas, talvez a maioria, né, não gostou do final de Game of Thrones? A gente vai discutir isso aqui, porque com certeza tem várias vertentes, não é só por um motivo e pronto, acabou, né? Eu não gostei porque o pódio que não apareceu. Acabou o vídeo, gente, assina o canal, se inscreve. Então já vai deixando o seu like transudo aqui embaixo, se inscreve no canal e vem com a gente, porque Game of Thrones não acabou por aqui. Tu fez back vocal, cara. Eu acho que é importante a gente aqui sempre deixar claro que o Holandês Voador não odeia o final, né? É verdade. A gente acha que algumas decisões poderiam ter sido tomadas da forma que foram. As decisões foram boas, sim. Os caminhos para essas decisões foram contestáveis. Exatamente. Alguns foram ruins, inclusive. Por exemplo, aqui, é claro que a gente vai falar do rei, sim, mas o Jon. O Jon é um grande exemplo disso. O Jon acabar a série, inclusive eu falei isso no review, né? Que eu achei lindo o final do Jon. Eu achei lindo a decisão. Ele acabar a série com os selvagens ali é totalmente coerente com a trajetória do personagem na série. Sim. Ele viveu na muralha, o momento em que ele foi mais feliz na vida dele foi com os selvagens, onde ele conheceu a Ygritte, né? Faz sentido ali. Agora, o desenho principalmente no último episódio, não faz sentido nenhum. Exatamente. Primeiro, por quê? Muralha não existe mais, né? Não tem por que ter a muralha. Os selvagens, eu até tinha falado isso, não. Tudo bem, não tem mais caminhante branco, mas selvagens tem. Mas selvagens estavam na muralha, então tem harmonia agora, né? Sim, exatamente. Então o que torna eles selvagens se não tem mais a muralha? A muralha, na verdade, não era necessariamente para proteger dos selvagens. Era de bicho vindo. De qualquer criatura que viesse para atacar o Westeros, na verdade. Tinha gigantes do outro lado da muralha, não eram só bicho vindo. E até os bichos vindo também, né? Que eram os caminhantes brancos, os chicocos, né? Sim, mas eu acho que fica em aberto uma questão assim. Tudo bem, acabou essa ameaça. O que impede de ter uma outra ameaça? A gente só não vai ver, né? A série não vai abordar, mas eu acho até coerente eles manterem a muralha. Eu me contradisse sim, mas é porque se for ver por esse ponto onde, tudo bem, encerramos essa ameaça, mas pode ter, é muito desconhecido o que tem, né? Podem ter outras coisas. A área não foi desbravar o oeste de Westeros porque não existe no mapa, pode ter um monte de bicho lá também, né? Sim. Então acho que eles quiseram fazer isso, eu entendi a intenção. Agora, o que é mal desenhado na trajetória dele, principalmente no final? É o último episódio que me incomoda mais, na verdade. Primeiro que Jon Targaryen, né, o Aegon Targaryen não serviu de nada. Serviu pra ter uma DR, né, Jonatas? Exatamente. Essa questão dele ser Targaryen, dele ser o sobrinho da Daenerys, não serviu de muita coisa, serviu pra DR, serviu pra Daenerys ficar com medo dele querer usurpar, né, entre aspas, o trono dela. Que é um arco que eu até gosto. O embate entre eles eu gosto na temporada. Poderia ter tido uma construção em torno disso que o Jon é, né? Tem até construções que são bem simples até, como a gente falou, enquanto a gente estava assistindo o episódio, é que o react a gente nem botou, né, mas tem um react lá. Falei, Jonas, essa hora que o Drogon vai queimar o Jon, ele vai sair ileso. Tudo bem, o Jon já queimou a mão na primeira temporada, mas o Jon morreu e voltou à vida. Isso pode ser uma explicação pra tudo. Agora ele quer, agora ele não queima mais, sabe? Ele, sei lá. Ou então furo de roteiro, tem um monte de gente, bota isso aí também. Não, sabe? mas furo de roteiro, não, dá pra trabalhar. Esse furo da mão queimar seria melhor do que o Drogon, simplesmente. Sim. O Drogon pensador, né, evoluído. Quem fez ele voltar foi o Deus da Luz, que é o Deus do Fogo também. É o Senhor da Luz. Senhor da Luz, que é o Deus do Fogo. Então, ele poderia ter trabalhado essa situação do Jon, já que ele é Targaryen, né, ele não queimar, né? Então a gente imaginou mesmo que poderia ser, que o Drogon poderia queimar o Jon ali, só que ele não queimar, e o Drogon de repente ficar ali do lado do Jon. Ganhar o respeito, né? Não ficar do lado dele, mas ele poderia até ir embora, porque eu acho legal ele pegar a Daenerys e ir embora, partir do Drogon. Nesse momento ele ganha o respeito e fala, caraca, esse cara é da família. Porque existe essa explicação que eles deram também de que o Drogon entendeu que ele é um Targaryen. Sim. Porra, o personagem mais inteligente da série é o dragão, então, porque queimou o trono também? Exatamente, porque a gente acredita que o Drogon queimou o trono, porque ele acreditava que o trono foi o principal culpado da morte da mãe dele, da Daenerys, e não o Jon necessariamente. É muita maturidade, né? Os personagens humanos da série não têm essa maturidade. Mas não só isso, é até bonito, se você for analisar de uma certa forma. Mas poderia ser um bonito mais bem construído. O mais realista seria ele tentar matar o Jon. Queima a desgraça do trono, mas queima o Jon também. Exatamente. O que não quer dizer que o Jon tenha que continuar vivo, mesmo que o Drogon não tenha matado ele. Ele tinha que morrer de novo depois, mas primeiro a gente tá batendo na tecla aqui do Drogon, né? Sim. Mas seria uma boa oportunidade pra eles fazerem um final muito mais emblemático, de tipo, queimando tudo, a gente, caraca, olha como é que o Jon vai morrer, né? Sim. Mas aí, sabe qual é? Dragon Ball? Sai o fogo assim, sabe qual é? Sim. Aí tudo bem, teve isso, a gente vamos deixar passar. Irritou mais depois, né? Envelheceu mal pra mim no final. O Verme Cinzento não tinha que deixar o Jon, não tem motivo pra deixar o Jon vivo. Não tem. Se a gente for analisar, o Verme Cinzento matou muitos inocentes,
ali em Portugal. Crianças, bebês. Crianças, matou tudo, todos os seres vivos ali, de repente até cachorro ele foi lá e matou, Gustavo. Olha só. Mas tudo bem, ele tinha essa ligação de batalha com o Jon Snow, eles estavam do mesmo lado, de uma certa forma. Mas não é amigo, irmão. Não eram amigos, ele não tinha uma ligação com o Jon Snow afetiva ou coisa do tipo. Quase se bateram ali no início do episódio. Tiveram treta no início desse episódio, exatamente. Eles construíram tudo pra, se o Jon matasse a Daenerys, o Verme Cinzento ficar com raiva suficiente pra ir lá matar o Jon. É preguiça, sabe? E ele foi lá e não matou. Não quer dizer que a gente quer que o Jon Snow morra, alguma coisa assim. Mas assim, em relação à coerência do que eles estavam planejando pra série, não foi coerente o Verme não matar o Jon. Por exemplo. Tinha saídas, né? Porque vamos supor lá que o Drogon queima e ele não queima, né? Sai ileso do fogo. Aí o Drogon, caralho, viado. Aí pega a Daenerys e vai embora. Sim. Aí nisso, até os Imaculados poderiam, caralho, viado, o maluco é brabo aí, vou seguir esse cara. Exatamente. Isso ainda seria melhor do que o que foi. Ou pelo menos mais coerente, né? Ou então até ter um embate, uma luta final, pra ter pelo menos uma, né? Tem embate ali entre o Jon e o Cinzento. Sim. Já que não teve embate do Jon com o nosso querido Rei da Noite. Porque não necessariamente o Verme Cinzento teria que matar o Jon, mas ele teria que querer matar o Jon. Sim. Por tudo que o Jon fez, né? Poderia ser que o Jon não morresse, ele fosse tentar matar o Jon fugisse, ou matasse o Verme Cinzento, por exemplo, alguma coisa assim. O mesmo serve pro Bran como rei, né? Eu entendo o discurso do Tyrion, a motivação do Tyrion pra botar o Bran. É boa, motivação muito boa, sim. Faz sentido. Tudo que ele falou faz sentido. Assim, né? eu peguei o spoiler do Bran sentar no trono, né? Eu só não acreditei na época, então meio que não foi tão inesperado. Mas ele aliviou o absurdismo disso, sabe? O absurdo dessa questão do Bran. Só que não... Quando que o Bran queria ser rei, né? Então, o Corvo de Três Olhos. A gente já falou isso em outros vídeos, né? Quando a gente fala de Bran, de Corvo de Três Olhos, quando a gente falava, né? A gente sempre pensava em alguma coisa mais mística, mágica, né? Uma coisa diferenciada que envolvia muito o Rei da Noite, os Caminhantes Brancos, não necessariamente outras coisas, né? E o trono é uma coisa muito humana, Gustavo. É uma coisa que as pessoas estavam brigando por ele ali e buscavam ele de uma forma diferente do que o Bran e Corvo de Três Olhos vivia, na verdade, né? Então nunca foi associado a gente o Bran a um rei. Tanto é que ele falou nessa última temporada mesmo, eu não quero ser lorde de nada, né? Então assim, lógico, na cabeça dele provavelmente já tava esse negócio dele ser rei e não ser lorde das coisas. Porque tem essa questão também de ter planejado esse tempo inteiro, né? Sim, mas a série tava passando o que pra gente? Não tava passando isso. Tudo bem, a série não precisa passar claramente as coisas, mas às vezes ela vai mostrar de uma forma subliminar que no final a gente vai captar. Olha, é verdade, o Bran, o rei, faz sentido por tudo aquilo que já aconteceu, sabe? Mesmo que a gente não espere, de alguma forma a gente ia conseguir chegar a essa decisão. O porquê disso aconteceu? Na verdade, a gente sabe o porquê, né? O Tyrion explicou, faz todo sentido, só que o caminhar para isso, o caminho, não foi nada convincente e foi bem diferente do que a gente imaginava. Sabe o que seria até mais legal se por exemplo, não acho que o Jon tinha que ser rei, mas se até o Jon fosse rei ou a Daenerys e o Bran ser o mão do rei, conselheiro, porque ele vê tudo, sabe? Sim, faria muito mais sentido, até porque ser rei é diferente de ser mão, né? Talvez o mais coerente em relação a tudo que aconteceu fosse o Jon sentar no trono, porque ele foi o regicida em relação a Daenerys, né? Então ele acabaria sendo o rei, porque quem iria governar, já que ele é o Targaryen, seria o sucessor. E também talvez o mais polêmico seja a morte da Daenerys, né? Que a gente acha coerente ela morrer, a gente acha coerente com a série toda ela chegar ao ponto que ela chegou. O problema, de novo, a construção nessa última temporada, principalmente, pra ela se tornar essa grande vilã, né? Sim. Então fica meio vazio, não é muito claro. Tem gente que fala assim, como assim matou a Daenerys? Como assim ela queimou todo mundo, sabe? Não é muito claro. Pra gente porque a gente analisou, a gente fez vídeo, né? Mas poderia ser melhor, mais bem escrito. É legal, ela é uma subversão, né? É uma parada que ninguém espera essa virada dela. Sim. Só que as viradas têm que ser bem construídas, né? Ela se tornar uma vilã é interessante. Ela queimar todo mundo lá em Porto Real foi muito legal em relação à trama, em relação à série, né? Não legal em relação ao que ela fez. Não foi um negócio legal o que ela fez, né? Mas assim, em relação ao crescimento de personagem, foi interessante isso tudo ter acontecido com ela. Só que a gente tem que sempre pensar no macro, né? Não só na gente aqui. A gente fez vídeo, a gente falou sobre isso. Então, a gente entendendo não quer dizer que todo mundo vai entender. É isso que você falou. Muita gente ficou se perguntando, como assim a Daenerys queimou todo mundo? Como assim ela morreu dessa forma? Ficaram malucos! Então, já que a série alcançou um público muito grande, um público, como a gente tá falando aqui, macro, você tem que deixar as pessoas entenderem o que você tá querendo dizer também. E eu até digo mais, Gustavo, a forma como a Daenerys morreu foi muito simplória, né? A Cersei e o Jaime
Algumas pessoas acharam simplório também, mas eu entendi, né? Eles morreram juntos ali, abraçados desde o início. Eles eram aquilo ali. Muita gente achou incoerente pro que o Jaime se tornou, né? Ele voltar pra Cersei. Eu não Talvez. achei coerente. Eu achei coerente também, porque o Jaime a gente já falou aqui várias vezes que é um doente. Ele era doente, né? É, o cara que pega a própria irmã doente. O Jon Snow, ele tava discutindo ainda com Tyrion no último episódio essa questão da Daenerys, né? Ele queria ainda servir a Daenerys. E a gente ficava falando, meu Deus, Jon, você ainda não percebeu? Olha o que ela fez com Porto Real. Nesse mesmo episódio, ele sai lá da prisão, né, que tá o Tyrion. Na verdade, antes o Tyrion tinha falado com ele das irmãs dele, né? Que as irmãs não iriam se curvar a Daenerys. Mas ele não chegou pra matar ela. Não, mas ele pensou, pode ser que eu tenha que matar se ela não concordar com essas coisas todas, que se ela não concordar que ela tá virando doida. Tem que ser uma construção de temporada, na mas verdade. Aí cai naquilo, 6 episódios é ridículo, ter 6 episódios na última temporada, a série mais vista de todas. E foi nisso que a gente mais bateu a tecla, né? A questão da quantidade de episódios. 6 episódios, mesmo sendo maiores, não conseguem formatar uma série que é tão grandiosa como Game of Thrones, né? Formatar um final pra ela. Então a gente acha que poderia ter tido muito mais conteúdo de diálogos, né? Não só de guerra, né? Mas coisas ali que aconteceram. O Jon Snow, ele não poderia virar essa chavinha no último episódio só, sabe? Se ele tivesse matado ela durante o ataque, seria mais coerente, porque, tipo, eu mato, ela mata mais gente, né? Então seria uma parada meio de sacrifício, de impulsão. Sim. Seria mais inteligente até a fazer. E o sofrimento dele, em relação à expressão dele matando ela, poderia ter sido uma coisa mais pesada do que foi. Mas e você? O que você acha? Você concorda com a gente? Você discorda? Acha que foi um final muito bom? Ou você odiou o final? Deixa aqui embaixo nos comentários pra gente ver sua opinião e conversar um pouquinho também com você sobre. Se você concorda ou desconcorda. Então é isso, não esquece de deixar aquela martelada no like aqui embaixo pra ajudar a gente na divulgação desse vídeo. Se inscreve no canal, não perde tempo, né, Gustavo? Pra você poder continuar acompanhando vídeos de Game of Thrones aqui com a gente e de outros temas também que a gente faz diversos, porque são vídeos todos os dias no Holandês Voador. Confere aqui embaixo na descrição do vídeo nossas redes sociais, principalmente o Instagram, segue a gente lá. É isso aí e valeu! Valeu!